que o diabo trabalha realmente duro é tentar nos deixar chateados, nos deixar bravos com alguém, nos deixar frustrados, fazê-los se preocupar. Jesus disse em João 14:27, a minha paz eu deixo a vocês. Eu deixo a vocês e eu lhes entrego. Assim diz uma das versões. Eu não a dou a vocês como o mundo a dá, mas a minha própria paz especial. O mundo pode ficar em paz quando todas as circunstâncias são convenientes, mas nós podemos ficar em paz quando nada está dando certo em nossa vida, porque nós temos um ajudador. Temos alguém a quem podemos pedir para pegar nossos problemas e resolvê-los para nós. E eu vou te contar um segredo, você pode não saber disso, mas você tem permissão para desfrutar sua vida enquanto tem um problema. E muitas pessoas não sabem disso, acham que são obrigadas a se preocupar com seus problemas. Mas o que você deve fazer é lançar seus cuidados em Deus e confiar que Ele está cuidando do seu problema e seguir em frente, viver a vida pela qual Jesus pagou um preço tão alto para que nós a tivéssemos. Deixo-lhes a minha paz, eu não a dou como o mundo a dá, mas minha paz é especial, agora eu lhes deixo. Mas então, na Amplificada, a versão clássica diz assim: então parem de se permitir ficar chateados e perturbados. Parem de se permitir ter medo e intimidação. Então, Jesus faz a parte dele. Agora precisamos fazer a nossa. Bem, eu não consigo evitar. Essa é uma desculpa que você tem que jogar fora hoje. Mas não posso evitar, é muito difícil. Mas. Sinto muito, mas você tem que se livrar dos seus mas. Amém? O tempo todo pensamos, eu sei que não deveria fazer isso, mas. Eu sei que eu não deveria fazer aquilo, mas. Eu sei que não deveria dizer isso, mas. E precisamos parar com tudo isso, porque nada do que Deus nos diz para fazer é muito difícil para fazermos. Nós só temos que realmente querer fazer. Quantos aqui realmente levam a sério o seu relacionamento com Deus? Veja, e eu espero que sim, porque senão é melhor ir embora agora. Porque eu não venho aqui só porque estou procurando algo para fazer. Eu realmente quero ver as pessoas terem o que Jesus morreu para que tivessem. Eu quero que você saiba que você é em Cristo. Tenha confiança, seja ousado, seja forte, que desfrute sua vida e tenha as coisas pelas quais Jesus morreu para que você tenha. Uma das coisas que Paulo disse e que eu realmente gosto, ele disse: eu vou me apossar das coisas pelas quais Cristo Jesus morreu para tomar posse de mim. Eu amo esta afirmação. Eu vou prosseguir para tomar posse das coisas pelas quais Cristo Jesus morreu para tomar posse de mim. Será que você está desfrutando das coisas pelas quais Jesus morreu para dar a você? Ele não morreu por nós para que pudéssemos ter uma vida miserável aqui e um dia irmos para o céu? Há muito mais no nascer de novo do que apenas um dia irmos para o céu. Isto é maravilhoso, eu acho que valeria a pena se não houvesse mais nada além disso. Mas João 10:10 é muito claro: o ladrão vem tão somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês possam ter e desfrutar a vida e tê-la em abundância ao máximo, até que ela possa transbordar. Em Romanos 14:17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E justiça significa que você sabe pelo sangue de Cristo que foi justificado diante de Deus, que todos os seus pecados foram perdoados. Você não precisa viver culpado e condenado. E quando você sabe disso, pode ter paz. E quando tem paz, pode ter alegria. Então vamos trabalhar essas coisas hoje à noite juntos. É ajudar todos aqui a realmente progredir muito.
Quando Dave e eu começamos nosso ministério, por 5 anos ensinei estudos bíblicos em casa. Esses foram meus primeiros anos. Eu não sabia quase nada e eu aprendi as coisas e as ensinava às pessoas que iam ao estudo bíblico, e eram cerca de 25 todas as terças-feiras em minha casa, e eu fui fiel a isso. E talvez eu estudasse mais do que estudo hoje, porque sei mais agora do que naquela época, mas então eu senti que eu deveria parar com esses estudos bíblicos e fui trabalhar numa igreja, uma nova igreja na minha cidade, e me pediram para começar um estudo bíblico para mulheres, o que eu fiz, e cresceu muito rápido e ficou muito grande. Chegou a ter entre 400 a 500 mulheres por semana que iam àquela reunião. Mas então Deus começou a lidar comigo que Ele havia terminado com tudo aquilo. Obrigada, Senhor. E que agora eu deveria assumir o ministério de ir para o norte, sul, leste e oeste, e pedir a Deus muitas confirmações, porque eu estava petrificada para sair. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha qualificações, não tinha ninguém para me ajudar, sabe? Só tinha Deus. E ninguém me conhecia no norte, sul, leste, oeste. Então eu meio que me senti como Abraão quando Deus disse: pegue sua tenda e vá embora. Mas Ele não disse para onde Ele ia. Foi assim que me senti no dia em que saí do meu emprego. Eles não recolheram uma oferta e me deram uma quantia de dinheiro para eu começar meu ministério. Eu saí com uma calculadora e uma mesa amassada para ir para o norte, sul, leste e oeste. Então, eu só fiz a única coisa que eu sabia fazer. Morávamos em Santo Luz e ainda moramos lá. E começamos uma reunião uma vez por mês no norte de Santo Luz, leste de Santo Luz, oeste e sul de Santo Luz. Nós fomos para o norte, sul, leste e oeste. Eu fiz milhares de reuniões com 50 pessoas, 60, 70 pessoas. E cara, se ajuntasse 100 pessoas, eu achava que eu tinha morrido e ido para o céu. E assim, não despreze os dias dos pequenos começos. Se você for fiel, se quiser ser usado por Deus e for fiel, nesses pequenos primeiros anos de começo, eventualmente, as coisas crescerão. Sempre leva mais tempo do que gostaríamos, mas para ser muito honesta, isto é bom, sabe? Porque as estrelas cadentes geralmente caem tão rápido quanto elas subiram. Você tem que ter tempo para aprender a crescer e passar por algumas coisas. Vamos, eu disse passar por algumas coisas, porque é assim que nós ganhamos experiência. Hebreus 5 diz que Jesus adquiriu experiência por meio das coisas que sofreu. E elas o equiparam para ele se tornar o autor e a fonte da nossa salvação. Eu amo isso. E vou citar de novo porque isso precisa ser repetido. Jesus aprendeu através das coisas que ele sofreu. E ele adquiriu experiência. Quantos aqui têm algumas experiências? Bem, se conseguir não ser amargo sobre elas, então talvez Deus possa usá-las para ajudar outras pessoas. Você pode não ter um ministério como este aqui, mas todos temos um púlpito. Pode ser a cerca do seu quintal, talvez sua mesa no trabalho, mas todos nós temos um púlpito. E se todo mundo que se diz cristão tão somente saísse pelo mundo e agisse como um, não apenas na igreja, mas lá no mundo, onde as pessoas estão procurando por Jesus, você pode ser o único Jesus que elas vão ver, e você pode pregar sem nunca abrir a boca. E assim a experiência de Jesus o equipou, e alguns de vocês não percebem isso agora porque estão passando por momentos difíceis, mas estão sendo equipados. Você está adquirindo o que precisa. Quantos aqui já pediram a Deus para te usar?
Bem, queridos, aí está. Veja, nós cantamos assim: ó Deus, tudo entregarei. Sério, é mesmo? Ok, bem, experimente e veja o quão sério você é. Bem, vamos ofertar $10 a mais hoje. Não quero saber disso. Só queremos entregar as coisas que queremos entregar, mas Deus quer fazer uma obra muito profunda nas pessoas e isso é muito necessário nesse momento da história. O mundo, em geral, ele não nos respeita. E a razão pela qual não respeitam é porque muitas pessoas colocam algumas joias cristãs e vão à igreja e carregam suas Bíblias por aí, mas elas realmente não vivem esta vida lá fora, no mundo, onde as pessoas precisam vê-la. E quando começamos o nosso ministério no Norte, Sul, Leste, Oeste, Deus falou algo ao meu coração. E temos sido muito diligentes em tentar obedecer a isso agora, cerca de 40 anos depois, ou 47, eu acho que estou realmente no ministério há 47 anos, e ele disse: eu vou te dar 3 coisas e se as fizer eu abençoarei seu ministério. O que quer que faça, faça com excelência. Nós servimos a um Deus excelente e nós não podemos jamais ser desleixados de forma alguma. Se você vai fazer um trabalho, faça o melhor que você puder fazer. Amém? Seja sempre uma pessoa íntegra. Significa fazer o que você diz que vai fazer e depois fazer. Muitas pessoas hoje não cumprem sua palavra. Eu te ligo para a gente almoçar e você não pretende ligar de jeito nenhum. Você só quer se livrar delas. Agora, sabe, o mundo ficou tão desleixado. E ele disse: mantenha a contenda fora de sua vida, do seu casamento, de sua casa e do seu ministério. Bem, por que isso seria importante? Bem, porque Deus trabalha onde existe paz. E você verá, enquanto passamos por esta noite, que onde existe unidade, existe unção. E se você não sabe o que é a unção, meu filho tem 40 e poucos anos e ele disse: muitos da minha idade não sabem o que significa unção. Bem, é a presença e o poder de Deus em sua vida, é o que faz as coisas funcionarem. Eu posso ficar aqui e dizer todas as coisas certas, mas se não tivesse a unção na minha vida, todos ficariam tão entediados que seria patético. Porque algumas pessoas viriam de tão longe quanto alguns de vocês vieram e pagariam $15 pelo estacionamento só para ouvir uma mulher vir aqui e falar. Porque é a unção de Deus que quebra todas as amarras em nossas vidas. Se eu quiser ter esta unção na minha vida, se você quiser ter esta unção em sua vida, e o que quer que faça seja abençoado, então você tem que aprender a viver em paz e em concordância. Deixe-me dizer rapidamente, não precisamos concordar com todo mundo para vivermos em concordância. Você pode aprender a discordar de forma amigável. Você tem direito à sua opinião, mas nem sempre precisa dá-la. Vamos, eu quero dizer isso de novo. Você tem direito à sua opinião e eu devo respeitar o seu direito de ter sua própria opinião. Não somos todos iguais, temos personalidades diferentes, viemos de diferentes origens. Pensamos de forma diferente, às vezes até sobre a mesma coisa. Mas Deus espera que convivamos bem.
Temos que encontrar uma forma de conviver bem, e isto só vai acontecer através da, prepare-se para a palavra, humildade. Bem, uma pessoa ficou um pouquinho feliz aqui. A humildade, de todas as virtudes cristãs, eu acho que é a mais difícil de se adquirir e a mais difícil de manter. Porque não há nada em nossa carne que queira se humilhar. Nós queremos ser os primeiros, estar no comando, estar certos, ter a última palavra, não queremos que nos digam o que fazer. Esse é o principal problema do mundo hoje em dia. As pessoas não querem, elas dizem assim: não venha me dizer o que fazer. Sabe, já houve até pessoas que vieram às reuniões aqui, como esta, e deixamos uma sessão bloqueada para que os pastores possam se sentar. Elas dizem: eu vou sentar onde eu quiser. Bem, pode ir embora, você não vai aprender nada aqui. Porque você não tem um coração aberto para aprender nada com essa atitude. Provérbios 14:30. Uma mente e um coração calmos e imperturbáveis. Agora veja só isso. Uma mente e um coração calmos e imperturbáveis são vida e saúde para o corpo. Saúde! Sabe quantas pessoas estão doentes só porque estão bravas? Ou quantas delas estão doentes só porque se preocupam o tempo todo? 85% de todas as doenças. A doença é real, mas a causa raiz dela é o estresse. E você pode tomar todas as pílulas que quiser, mas será como jogar aquele jogo do martelinho? Se você já viu um desses, você pode bater em um lugar e ele vai aparecer em outro lugar, sabe? Então, quero dizer, é importante para mim que você entenda isso hoje, que esta não é apenas uma mensagenzinha agradável que eu peguei e organizei para vir até Austin e pregar aqui, mas eu quero, pela graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, de alguma forma te convencer de que você tem que ter humildade o bastante para esperar em Deus pelas coisas e não tentar fazer tudo acontecer sozinho. E alguma vez vimos Jesus perder a paz? Não. Ele era acusado de tantas coisas e ele nem mesmo respondia. Pense o que quiserem. Porque nós achamos que nós temos que tentar provar que estamos certos o tempo todo. Estar certo é altamente superestimado. Vamos confiar em Deus o bastante para ficar debaixo da poderosa mão dele e deixar que ele nos exalte no devido tempo. E tudo o que é preciso às vezes é apenas você calar sua boca. Mas isso é tão difícil. Quando vem alguém e te acusa de alguma coisa, ou diz algo para você que não gosta, nós temos que nos defender. Temos que convencê-los de que nós não somos aquilo. Você pensou errado. Nós discutimos sobre tantas coisas que não faz sentido algum, sabe? Quando eu penso sobre as coisas que Dave e eu gostávamos de discutir, era tanta estupidez. Uma estupidez do tamanho dos asteroides. Quero dizer, eu me lembro de discutirmos sobre quem era o ator na TV. Eu digo que Dave achava que todo mundo era o Henry Fonda. Não sei se você sabe quem ele era, ele já foi há muito tempo, talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas isso me deixava tão brava. Esse não é o Henry Fonda. Sim é, não é, sim é, não é, não é.
Você sempre acha que todo mundo é o Henry Fonda. Ele dizia, não diga essa palavra sempre. Você sempre fala que eu sempre, e eu nem sempre. Ele ainda fala assim, sabe? Mas quantos concordam que nós discutimos sobre coisas estúpidas, não é? Isso não faz sentido, ou quando estamos indo para algum lugar e acho que ele deveria ir por outro caminho para chegarmos lá. E aí, isso se torna uma grande questão. Por que está indo por esse caminho? Por que não ficar quieto e deixá-lo ir pelo caminho que ele quiser? E quer saber? Nós só temos que deixar o homem dirigir. Apenas deixe-o dirigir e mantenha a sua paz. Amém? Os homens não querem que nós falemos nada com eles quando estão atrás do volante do carro. Eles não querem que falemos nada com eles. E agora, rapazes, vocês estão gostando de mim? Estou lhes ajudando? Vamos falar de algumas coisas para vocês mais tarde. Mas eu quero estabelecer essa base para você, como isso é besteira. O quão inútil isso é quando tem tantas coisas tão sérias acontecendo no mundo lá fora. E quando Deus precisa tão desesperadamente de nós para representá-lo da forma que as pessoas irão respeitá-lo e não poderão negá-lo. As pessoas podem discutir com você sobre milhares de coisas, mas se você conseguir andar pelo mundo e apenas andar em amor, uau! Jesus não disse um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei? Bem, a humildade é necessária para que possamos viver em paz. Jesus ama um espírito manso e tranquilo. 1 Pedro 3, 13 e 4. Não seja o vosso adorno meramente externo com elaborados laços nos cabelos, o uso de joias ou roupas finas. Não significa que não podemos usar joias, roupas finas ou arrumar o cabelo. O que ele diz é que gastamos muito tempo com o lado de fora, tentando impressionar os outros. Agora, senhora, só digo isso no espírito de amor, então ouçam assim. Se nós gastarmos o mesmo tempo nos preparando espiritualmente, quando nós tentamos nos arrumar quando nós vamos sair, preciso terminar? Sabe, não pareço linda assim quando me levanto? Tive que trabalhar um tempão para ficar assim? E por outro lado, há pessoas que você olha para elas e você pensa, você não se olhou no espelho esta manhã? Mas tudo faz parte de como nós vamos representar Deus e vamos viver diante. A humildade é necessária para se viver em paz. Provavelmente a mais difícil das virtudes cristãs de se adquirir e manter. O orgulho foi o que causou a queda de Satanás. E acredite em mim, ele tenta nos enganar com a mesma coisa. Humildade significa estar debaixo, mas não no sentido negativo como pensamos. Significa estar debaixo da poderosa mão de Deus e esperar nele, em vez de tentar fazer as coisas por si próprio. Deixe-me fazer uma pergunta. Quem está na sua vida que você está tentando mudar agora? Ouvi alguns murmúrios. Seu marido, sua esposa, qual dos seus filhos? Sua mãe, seu pai, seu vizinho?
Você não pode mudar as pessoas. Pode orar por elas, mas somente Deus pode fazer um trabalho interno. Quando começar a orar por alguém, quero dizer, orar sinceramente por alguém, primeiramente, nunca peça a Deus para mudar a outra pessoa sem primeiro pedi-lo que mude você. Porque você não deve começar a sua oração com espírito de orgulho. Deus, mude-os, 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 mude-os. Eu me lembro bem de quando eu ficava orando para que Dave mudasse. E sabe, eu buscava muito isso, eu era barulhenta. Deus, você tem que mudar o Dave. Eu não aguento isso por mais tempo. Deus, você tem que mudar o Dave. E Deus disse, o Dave não é o problema. Pensei, então quem é? Só tem eu e ele aqui? E vou te dizer, Deus abriu os meus olhos e me mostrou como era viver comigo, sabe? E eu chorei por 3 dias. Então, alguns de vocês aqui que ficam culpando todo mundo podem muito bem tirar 1 hora ou 2 e olhar para si mesmos. Talvez, só talvez, ou talvez não. Sabe, é fácil culpar todo mundo por nossos problemas. Tudo é sua culpa, sua culpa, sua culpa. Eu não agiria assim se você não fizesse isso, isso e isso. Sabe, cada um de nós é responsável por seu próprio comportamento, não importa como outra pessoa haja. Amém? Deixe-me falar isso também. Pare de colocar na outra pessoa a responsabilidade pela sua alegria. Vamos lá. Bem, você não me faz feliz? É humildade de espírito, eu amo isso. Não pensar menos de si mesmo, mas pensar menos sobre si mesmo. Acho que vou falar de novo. Humildade é simplicidade de espírito. Em outras palavras, você não pensa mais de si mesmo do que deveria. Você não se acha melhor do que outras pessoas. Na verdade, você realmente não foca muito em si próprio o tempo todo porque você está ocupado pensando no que pode fazer pelas outras pessoas. E assim, se você quer ficar tão feliz que você mal consegue se segurar, então peça a Deus que trabalhe em você para você superar o egoísmo. E não vai ser fácil, e vai ser um projeto para a vida inteira, mas nenhum de nós pode ser egoísta e feliz ao mesmo tempo. Veja, eu pensava, oh, você é o problema, você é o problema, você é o problema, é você. Às vezes até pensava que Deus era o problema. E o diabo certamente era o problema. Gostamos de culpá-lo por tudo. Mas eu era o problema. Não significava que todos estavam fazendo tudo certo, mas o diabo adora quando ele consegue nos fazer olhar para todos e ver o que há de errado com eles. Porque aí nós não prestamos atenção ao que Deus está tentando fazer em nós ou nos dizer. E assim, então, nada muda. Então, isso não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos sobre si mesmo. Meu Deus, a gente nunca se cansa desse eu. E se eu sou tudo que eu tenho na minha vida, que vida lamentável é esta? Jesus humilhou a si mesmo. Sabia que quando ele lavou os pés dos seus discípulos, não havia nenhum trabalho que fosse mais humilde? O mais baixo dos servos da casa tinha
o trabalho de lavar os pés. E então em João 13, quando vemos aquela bela história de como ele tirou suas vestes e pôs vestes de um servo, e pegou uma bacia com água e uma toalha, ajoelhou-se e lavou os pés dos discípulos. E você chega até o verso 17 e diz: agora, sabendo estas coisas, bem-aventurados são vocês se as praticarem. Isso não significa que temos que pegar uma bacia com água e lavar os pés de todo mundo. Ele estava falando sobre ter uma atitude de servo. Uma atitude de: o que eu posso fazer por você? Como eu posso ajudar você? O que teria acontecido? Quantos são casados? Ok. O que teria acontecido se, quando você se casou, se o seu objetivo fosse apenas ver o quão feliz você conseguiria fazer o seu cônjuge? Vá em frente, pode rir o quanto quiser. Mas nós esperamos que as outras pessoas nos façam felizes. Não é mesmo? Nós esperamos. Você não está me fazendo feliz? E então, sabe, esse era o primeiro pensamento que eu tinha. Bem, se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Bem, Deus. Pelo menos é o que ele diz. Mas para experimentar isso, você tem que esperar mais um pouco. E nada vai mudar por um tempo e o diabo vai te dizer que nada está funcionando. E é melhor você ir lá e cuidar disso sozinho. É melhor dizer a eles que não vão te tratar assim. Se você acha que vai passar por cima de mim, é melhor tirar o seu cavalinho da chuva. Porque eu sou importante demais aqui para você me tratar desse jeito. Vamos, alguns se identificaram com isso? Ei, eu só posso pregar isso porque eu vivi e ainda vivo isso. Passei por todas essas coisas. Cara, quando você cresce como eu cresci, sabe, você passa por um caso grave de: se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. E eu não confiava em ninguém, principalmente nos homens. E aí então você se casa. E aí, se você leva mesmo a sério a Bíblia e se depara com estas escrituras, que diz que a esposa deve se adaptar ao seu marido, oh, ainda consigo sentir a dor que eu senti na primeira vez que eu li isso, sabe? Eu não conseguia nem sequer soletrar adaptar, muito menos fazê-lo. Eu queria que todos se adaptassem a mim. Vamos lá. É tão doloroso abrir mão e confiar em Deus para cuidar de você. E acho que é isso que estou pedindo que você faça hoje. Pare de discutir e brigar, e ficar bravo com as pessoas, e discutir com as pessoas. E confie em Deus para cuidar de você. Quando sentir que alguém está te maltratando, acredite no que a Bíblia diz, que eu sou o seu vingador. A Bíblia até diz que Deus nos pagará pelos erros das pessoas para conosco. Mas Ele não apenas devolve o que nos foi tirado, Ele nos devolve em dobro. O dobro. Eu chamo isso de o dobro pelo seu problema. Jó passou por um momento muito difícil. Se você ler o livro de Jó, como aquele homem aguentou aquilo? E ele era um homem justo. Pessoas boas nem sempre têm boas circunstâncias. Paulo disse: quando tento fazer o que é certo, o mal está sempre presente. Bem, todos sabemos como isto é, certo? Oh Deus, eu estou tentando fazer o que é certo e nada dá certo para mim. Bem, essa é a única maneira
que o diabo sabe como fazer você parar de tentar, fazer o que é certo, pensar que não está funcionando? Sabe, quando crescemos, isso é bom se você entender. Quando você está fazendo o que é certo, enquanto nada certo está acontecendo com você, vamos lá. E você está tentando acreditar que Deus vai cuidar de você? Está esperando, esperando e nada está acontecendo. Apenas espere, porque se você conseguir esperar em Deus, queridos, deixe-me dizer, quando Deus decidir se mover, aí então você vai ver favor e bênçãos e portas abertas. E eu posso te garantir que Deus vai fazer coisas por você que vão te deixar de boca aberta de tanta admiração. Deus abriu portas para mim neste mundo que simplesmente não fazem nenhum sentido. Então, como é que nós nos humilhamos? Lançando nosso cuidado em Deus e acreditando que não importa o que alguém faça conosco, que nos maltrate ou não esteja certo, que Deus cuida de nós e que Ele vai cuidar de tudo isso também. Agora, não estou falando de deixar alguém abusar ou bater em você ou esse tipo de coisa. Não é isso que eu estou dizendo, sabe? Portanto, não coloque fora de contexto o que estou dizendo. Obviamente, Deus não quer que você deixe que alguém bata em você, mas eu estou falando dessas coisas comuns que acontecem na vida de todos nós e... eu não sei sobre você, mas finalmente eu me cansei de tentar cuidar de mim mesma. Então eu decidi me aposentar da autopiedade e dar uma grande festa. Agora, obviamente, ensino que devemos cuidar de nós, mas não estou dizendo para se preocupar com a forma como nos tratam ou pensam de nós e todas essas bobagens. Quantos entendem que poderiam ter muito mais paz em sua vida se você parasse de tentar impressionar a todos e de se importar com o que pensam de você? E quanto à humildade de Jesus? Filipenses 2:8, achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, eu posso dizer aqui claramente que é impossível obedecer a Deus sem um pouco de dor. Porque quando Deus coloca em nosso coração para fazer algo que não queremos fazer, cada pequeno pedaço de carne que nós temos vai gritar. Então, quando a Bíblia fala sobre sofrimento, não está falando de sofrer desastres e coisas horríveis que não deveriam acontecer com você, mas está falando, quero dizer, sabe, nós sofremos até quando nós queremos tanto falar algo que mal podemos suportar, mas o Espírito Santo está nos dizendo: e nossa carne fica assim, Vocês estão me entendendo? Sabe, não são realmente todas as grandes coisas que nos colocam em tantos problemas, são as pequenas coisas que acontecem em nossas casas a portas fechadas. Tem uma ótima escritura, ainda estou na primeira página das minhas anotações, nem cheguei no fim da página 1 ainda. São só pré-anotações e eu vou percorrer todo o caminho até a última escritura. Eu vou usar tudo que está aqui, porque isso é tão bom.
Ok. Em Tiago 13, ele fala sobre como a contenda abre a porta para a rebelião. Verso 14 de Tiago 3. Vamos começar no 13. Tiago 3,13. Na amplificada. Quem há entre vocês que seja sábio e inteligente, então pelo seu bom procedimento mostre as suas boas obras, com toda a humildade, a qual é o atributo próprio da verdadeira sabedoria. Mas se vocês têm ciúme amargo, inveja e contenda, que é conflito, rivalidade e ambição egoísta em seus corações, não se orgulhem disso, desafiando a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem de cima, mas é terrena e até diabólica. Verso 16. Alguns perguntam por que seus filhos são rebeldes. Vou lhe responder agora. Pois onde quer que haja ciúme, inveja, conflito, contenda, mamãe e papai discutindo o tempo todo, dizendo coisas desrespeitosas um para o outro e para os filhos, ou ao telefone para alguém. Rivalidade e ambição egoísta, também haverá confusão, inquietação, desarmonia, rebelião e todos os tipos de práticas malignas e vis. As crianças não foram criadas para viver numa casa ouvindo seus pais um para o outro o tempo todo. Eles precisam saber que vocês se amam. Isso dá confiança a eles quando sabem que vocês se amam. E isso faz com que eles respeitem vocês, em vez de se rebelarem contra tudo que vocês dizem. Agora eu sei que estou te oferecendo um grande jantar aqui, como o máximo que você puder. Eu posso te garantir que terá mais amanhã. Mas eu quero chegar ao versículo 18. E nós vamos ter um pouco mais de tempo aqui, por isso peço que coloquem no telão. E a colheita da justiça que é conforme a vontade de Deus em pensamento e ação. Então Deus nos dá a sua justiça quando recebemos a Cristo. Esse é o nosso presente. Mas é preciso haver uma colheita. Deus quer uma colheita daquela semente que Ele semeou em nós. Ele quer que bons frutos venham daquilo que acontece quando obedecemos a Deus em pensamento e ação. Não só quando sentamos no banco da igreja e sublinhamos nossas Bíblias, mas quando nós fazemos aquilo que a Bíblia nos diz. A colheita da justiça conforme a vontade de Deus em pensamento e ação é o fruto da semente. Ouça isso. Semeado em paz por aqueles que trabalham e fazem a paz em si e nos outros. Agora, talvez você não faça ideia do que isso significa. Então vou explicar para você. Se você veio à igreja ou a esta conferência, sabe quando chegamos aqui? Mais cedo eu não sabia o que iria falar para vocês. Eu me lembro de quando Dave e eu, o diabo provocava algum tipo de problema todo domingo de manhã. As crianças faziam birra, perdíamos as chaves do carro, o menino não achava o sapato. O diabo tentava se certificar de que estaríamos todos chateados quando saíssemos. E isso é porque ele não... Mesmo se você for para a igreja, ele não quer que chegue lá e que tenha paz. Porque se você não tiver paz, você não vai tirar nada do que você ouvir. Então ele diz que a semente da palavra deve ser semeada num coração de paz por alguém que
trabalha que faz a paz. Então, eu tenho que chegar aqui em paz? E você tem que chegar aqui em paz? E não importa o quanto sorrimos um para o outro, digamos, a paz do Senhor. É a condição do coração que importa. Eu me lembro de ficar na primeira fila, cantando os louvores em voz alta. É fácil, as palavras estão ali, são bem grandes, você pode ler tudo. E eu parado ao lado do Dave pensando, enquanto eu cantava Tudo Entregarei, pensando, se ele acha que eu vou cozinhar alguma coisa para ele comer hoje, ele pode esperar sentado. Eu me lembro de quando Dave e eu discutíamos até chegar à igreja, e quando víamos a primeira pessoa, paz do Senhor, como estão? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Se ele acha que eu vou cozinhar alguma coisa para ele comer, vai esperar sentado. E entrava no carro e discutíamos até chegar em casa, e depois perguntávamos por quê não estávamos sendo abençoados. Afinal, somos dizimistas. Quero dizer, afinal eu estou indo para a igreja, estou lendo minha Bíblia todos os dias, eu estou dizimando, por que não sou abençoada? Porque você tem contendas? Está bravo com 10 pessoas. Alguns até vieram aqui com quem você está bravo. Fique calmo, não vou pedir que levante a sua mão. Eu lhes dou a minha palavra, que eu nunca subirei nesse púlpito com raiva. Eu nunca. Eu não me importo com quanto orgulho eu tenha que engolir, com quantas pessoas eu tenha que me desculpar. Eu nunca farei isso. E se você fizer o mesmo compromisso de que nunca irá ouvir a palavra sem ter o coração cheio de paz e tendo perdoado a todos contra quem você tem alguma coisa, Satanás ganha mais terreno na vida dos crentes pela falta de perdão do que por qualquer outra coisa.